irmãos, chegamos ao último capítulo de Ruth e como um final de um romance, um final de uma série, nós queremos o quê? Que ver um final feliz, né? Que todos viveram felizes para sempre, né? Nesse livro onde nós temos a vida de Ruth, Noemi, Boaz, narrada, nós vemos o quê? Como na maioria dos romances e filmes nós temos o quê? Uma ideia de redenção, algo que começa desastroso e de repente, no final, ela retoma e tem uma mudança. E nós vemos a redenção acontecendo nesse livro. E diante disso, gostaria que os irmãos acompanhassem, né, nesse capítulo, uma jornada de amor, como foi intitulada a nossa série, e que fala o quê? Da redenção. Fala da redenção. O que nós vimos, rapidamente? Que uma família passou por lutas, por dificuldades, tomaram decisões sem considerar a Deus, e tudo havia ficado confuso. Mas aqui parece que tudo volta ao normal, que tudo volta ao seu eixo. E talvez você entrou aqui nessa igreja hoje procurando Deus, aguardando um capítulo igual esse na sua vida, onde a redenção acontece, onde você entende o que Deus quer para a sua vida. Vamos verificar nessa noite, então, meus irmãos, como Deus aplica a redenção através da vida desses personagens. E do versículo 1 ao 10 nós vemos o quê? A redenção através da vida de Boaz, que é um homem temente a Deus, um homem honesto, crente, um homem que obedece à palavra de Deus, obedece à lei do Senhor. Boaz, ele é um resgatador, aquele que vem trazer esperança. Esperança para Noemi, esperança para Ruth. Ele seria então um tipo de Cristo. Ele é um homem honesto. Quando pedido em casamento por Ruth, lá na eira, ele poderia ter abusado de Ruth, ele poderia ter feito qualquer coisa. Não, ele protegeu Ruth e ele falou, olha, eu quero me casar com você, mas eu tenho que resolver uma pendência legal, porque há um outro resgatador antes de mim. E ele cumpria a lei. Havia um resgatador antes dele. E olhando a atitude de Boaz, nós podemos ver o quê? Como que um resgatador se comporta, como que é a vida, como que tem que ser. Ele está disposto a perder em favor daquele que ele ama. Ele é um eco de Cristo. Boaz, ele é um eco de Cristo. O capítulo 4 inicia assim, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Porta da cidade era onde tudo acontecia, onde os negócios eram firmados, onde havia testemunhas, onde as negociações eram feitas e eram confirmadas. Era ali na porta da cidade onde tudo as coisas aconteciam. E Boaz está ali esperando o resgatador passar, aquele que era o primeiro resgatador. Ele ama Ruth, está disposto a casar com Ruth, mas ele precisa cumprir a lei. Pois não é possível que um resgatador sem cumprir a lei. O nosso maior resgatador, Jesus Cristo, ele veio a este mundo para resgatar a nossa vida e cumpriu a lei. Ele nasceu, viveu, morreu debaixo da lei. E foi o único a cumpri-la integralmente. Boaz está disposto a cumprir a lei. Vejamos então. Eis que mantenha sua Bíblia aberta e vamos acompanhando. Eis que o resgatador de Boaz, de que Boaz havia falado, ia passando, então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. A expressão fulano em hebraico pode ser traduzida também como um certo homem, tá? Pode ser um certo homem. Mas aprove o que o autor, aprove a Deus, não mencionar o nome dessa pessoa no livro de Ruth. Ele não quis que o nome fosse mencionado, não quis que soubesse quem era esse homem. Não registraram o nome no livro. Mas isso significa o quê? Não significa que Boaz não conhecesse aquela pessoa, que ele não soubesse o nome. Inclusive, ele era um parente. Ele era um parente de Boaz. Boaz é o resgatador, estava disposto a perder para salvar. No versículo 2, ele pega 10 homens, 10 anciãos, e pedem para eles sentarem e servirem de testemunha. Veja o versículo 3, ele diz ao parente mais próximo, olha, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. O que ele está dizendo para aquele homem?
olha, você tem o direito de compra da terra de Noemi. Ela está precisando de dinheiro, não tem homem na família dela que cultive aquela terra. Ao lermos pela primeira vez esse livro, né, se você está lá torcendo para o romance dar certo, você pensa, mas se esse homem aceitar resgatar essas terras, ele resgata a Ruth, e Ruth não vai se casar com Boaz. É aquele romance que a gente está torcendo para dar certo, não vai dar certo. Né? Quando nós lemos pela primeira vez esse livro de Ruth, você vai falar, né, vai levar a Ruth de bandeja. Né? Mas olha só o que ele responde no final do versículo 4. Respondeu ele, eu resgatarei. E aí você fala, puxa vida, e agora? É interessante que o resgatar a terra, o que significa? Significa que ele comprava o direito de posse da terra. E quando completava o jubileu, essa posse da terra era devolvida para aquela família. Mas no caso de Noemi e Ruth, que não tinha homem nenhum na família, se esse homem resgatasse essa terra, ele ficaria com a posse dela após a morte das mulheres, porque ele cuidaria da velhice de Noemi. Quando Noemi falecesse, a terra seria da família dele. Então, ele aceitou, por quê? Porque ele iria lucrar, ele ia ficar, né, com aquela terra para sua descendência. Então, o fulano, ele pensa só nele nesse momento. Ele cuidaria de Noemi até que ela ficasse velha, tal, falecesse, e depois estaria no lucro. Esse sujeito está preocupado apenas com o nome dele. E como nós nos preocupamos com o nosso nome, não é verdade? Como nós temos um zelo. Eu tenho um nome a zelar, né? Como nós nos preocupamos com o nosso nome. Talvez por isso esse homem não tenha seu nome mencionado nesse livro. Ele é apenas o fulano. Boaz acrescenta uma nova informação para o fulano, né? Que está disposto a resgatar a terra. Ele diz, né? Olha, no versículo 5, ele diz para ele que o dia que ele comprar a terra de Noemi, você compra também de Ruth, a moabita, que está junto, que foi casada com Malom. Portanto, você deve se casar com ela, e se você tiver um filho com ela, você vai suscitar o nome de Malom, para que esse nome não fique perdido. Né? Aqui a lei do resgate está ligada com a lei do levirato, está relacionado o quê? A dar nomes e segurar nomes para a posteridade. Deus queria que o seu povo se mantivesse o nome sobre as terras. Por quê? O nome significava que não era de quem fez o resgate, significava o quê? De quem era o falecido. Né? Então você resgatava, mas o nome do falecido ia perdurando. E o nome do povo de Deus ia se mantendo. Diante disso, o fulano diz, opa, eu tenho que levar a moabita junto? Não, eu não quero. Eu não posso. Não dá. Eu não vou comprar essas terras, não quero. Porque vai queimar o meu nome. Eu não vou levar. Não posso investir para outro. Não dá-me. Vem na cabeça, quando esse homem falou isso, nós estamos próximos agora das festas de fim de ano, onde juntam-se as famílias, né? E eu penso, né, que toda família tem um tio, um primo, um parente, né, que ninguém menciona ele, né, nas festas de fim de ano. Junta todo mundo, mas ninguém fala dele. Aquele parente que fala assim, eu tenho vergonha. Dá vergonha daquele. Eu penso que o fulano pensou a mesma coisa. Pensou a gente eu casar com uma moabita e depois ter que levar isso para o resto da minha vida? Sabe aquele parente que você tem vergonha? Aquele primo, aquele tio que você fala, não quero... Ninguém fala nada na festa de fim de ano, ninguém toca no nome dele, porque senão vai ter que contar tudo o que ele fez, né? E aí você vai se sentir envergonhado. É mais ou menos uma situação parecida com essa aqui. Né? É assim que fulano está se sentindo. Aí, diante disso, da negação do fulano, Boaz faz o quê? Eu compro. Vejamos os versos 8 em diante. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade.
Disto sois hoje testemunhas. E a tradição era, na porta da cidade, tirava o calçado, você dava para o outro, e diante da testemunha do calçado do outro que você carregava, você tinha comprovação que havia sido feito um negócio. Boaz vai gastar dinheiro, se tendo um filho, esse filho levaria o nome de Malom, portanto, ele não está preocupado com isso, ele está disposto a perder. E talvez hoje nós não faríamos isso no lugar de Boaz. Diante disso, nós vemos o quê? Um contraste entre Boaz e o fulano, uma diferença. Um que estava muito preocupado com o seu nome e um que está disposto a perder em favor daquele que ele ama. E quando nós vemos o que Boaz está fazendo, nós identificamos ele como um tipo de Cristo. Por quê? Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para quê? Para que nós fôssemos abençoados, para que nós alcançássemos a salvação. Jesus pagou. Jesus saiu de um privilégio, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e veio viver nesse mundo, para que você pudéssemos ser salvos. Boaz, então, representa um tipo de Cristo que abriu mão da sua vida, abriu mão dos seus recursos, em favor de alguém que ele ama. Ele abriu mão de direitos que tinha para beneficiar eu e você. Cristo fez isso por nós. Boaz também recebeu um resgate, ele foi abençoado. Ele recebeu Ruth em sua vida. Vejamos o verso 11. Todo o povo que estava na porta, os anciãos, disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Quem não estava preocupado com o seu nome, teve seu nome afamado, conhecido. No entanto, nós estamos mais de 2.500 anos depois do ocorrido, falando de Boaz, aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em São Carlos. Nós vimos então a redenção através da vida de Boaz. Nós veremos agora a redenção através da vida de Noemi. Através de Noemi. Vejamos os versos 13 e 14. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela te é melhor que 7 filhos. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós vemos uma mulher que voltou amarga de Moabe, triste por tudo que ela havia passado. Essa mulher agora é louvável. Ela vai levantar uma criança, um neto. Talvez alguém pergunte assim: mas pastor, essa criança não é neto de Noemi. Ela não é de sangue, meus irmãos. Mas ele é um neto adotivo, assim como nós somos irmãos, filhos adotivos de Deus Pai. A adoção é algo que nós teríamos que gastar um bom tempo, vários estudos para explicar, tá? Mas não é o ponto principal do nosso estudo aqui. Mas ele é um neto de adoção. Então, ele é um neto de Noemi. E Ruth é como filha de Noemi. E o menino chamado de filho de Noemi, nesse texto sagrado. A redenção para a vida daquelas pessoas que estão amarguradas. Eu não sei o momento da vida que você está passando. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que pensam em desistir, achando que acabou tudo. Existe redenção, existe salvação, existe uma redenção através de um resgatador. Para Ruth foi Boaz, para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Jesus Cristo pode mudar o capítulo que você está vivendo nesse momento. A redenção para a vida, a redenção na história. Noemi perdeu o marido, os 2 filhos, ganhou uma nora que lhe é melhor que 7 filhos. Deus pode reconstruir uma vida que parece estar destruída. Portanto, não importa como está a sua vida. Não importa qual é o tipo de luta que você está enfrentando hoje.
Em Cristo você pode recomeçar a sua vida, corrigir os seus erros cometidos e viver uma vida transformada. E se você já teve um encontro com Cristo, você precisa mudar o quê? O teu semblante, a tua postura em relação a Deus. Você precisa reencontrar a alegria da salvação. E essa alegria, ela só é tirada quando nós estamos em pecado. Você precisa reencontrar a alegria de ser um servo de Cristo. Noemi, nós vemos a redenção na vida de Noemi, pelo que ela passou e como Deus a restaurou. Veremos agora a redenção através de Ruth. Versículo 11 diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Olha só como Deus usa uma mulher moabita que vivia longe dos caminhos do Senhor, e Deus trabalhou na vida dela e trouxe para o seu povo, para que ela entre na galeria do povo, da fé do povo de Israel. Que transformação na vida dessa mulher. Ela não tinha grandes referências de cristãos na vida dela. Quem eram as referências de cristãos? Pessoas que não confiavam em Deus e fugiram da terra de Canaã para Moabe, que era Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom. A família de Elimeleque. Essa era a referência de cristãos na vida de Ruth. Ruth não tinha uma boa referência de cristão, pois ela conheceu uma família desestruturada, uma família que estava com falta de confiança no caminho do Senhor, mas ela foi alcançada pela graça de Deus. Essa mulher foi a bisavó de quem? Do rei Davi, rei de Israel, alguém que não podia chegar perto da adoração por ser moabita, agora é a bisavó do rei. Moabita, se alguém não lembra, da onde surgiu os moabitas? Está lá em Gênesis 19, quando uma filha embebedou o pai e teve um relacionamento com o pai, e daí nasceu Moabe. Daí nasceram os moabitas. Os moabitas eram um povo que o povo de Israel não devia se misturar com eles. Olha que interessante. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, Ele transforma a nossa vida e nos dá o quê? Um futuro. Ela foi casada com Malom por 10 anos. Não teve filhos. E uma época em que ter filhos era o quê? Um sinal de bênção, de posteridade. Mas ela não teve filhos. Agora o texto diz, no verso 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Deus deu um filho para ela. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos por que estão acontecendo. Por quê? Porque nós somos imediatistas e momentâneos e olhamos só para aquele momento que nós estamos passando e não conseguimos ver um quadro todo. Não conseguimos ver como Deus tem atuado através da nossa vida para outras pessoas. Eu estava conversando com um amigo e depois de muitos anos de ministério, ele falou, eu estou quase no fim do meu ministério e comecei a ver alguns frutos na minha família, porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E a gente não sabe como que Deus vai trabalhar. Você faz o ordinário e deixa Deus realizar o extraordinário. Você não faz o extraordinário, é Deus que realiza, mas você deve fazer o ordinário. Redenção acontece na vida dos personagens bíblicos, redenção acontece na história, acontece na sua vida, na minha vida. Redenção aconteceu na vida de Ruth. Redenção também na vida, na perspectiva do povo de Israel. Vejamos versículos 17 a 22. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Não se trata dos créditos finais, não, do filme, da série, né, esse monte de nome, né? Talvez você podia falar, pastor, mas por que será que não acabou, né? Lá no casamento, quando
Boaz e Ruth se casou e tiveram filhos? Por que esse monte de nome, né? Porque essa genealogia agora no final, né? Quando nós vemos o início deste livro, nós identificamos o quê? Era o tempo dos juízes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que dava na cabeça. E nesse período, Deus já estava atuando, preparando da onde viria o rei de Israel. Deus está agindo na história, meus irmãos, e nós não vemos. Ele uniu Ruth e Boaz e eles nem faziam ideia que teria Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, como descendentes. Eles não imaginavam isso. E assim é conosco. Fazemos parte de uma história maior. O propósito de Ruth e de Noemi não é sobre elas apenas, mas sobre o povo de Israel. Quando vivemos em uma sociedade como a nossa, nós não percebemos o quê? Não percebemos como Deus está trabalhando, como eu já disse isso. E as nossas escolhas, nossas atitudes de hoje causarão impacto no futuro. Talvez nós não vejamos. Devemos fazer, como eu disse, o ordinário e deixar que Deus realize o extraordinário. O que nos cabe é o quê? Sermos fiéis a Deus. Confiar em Deus. Boaz nunca imaginou comprar o terreno, casar-se com Ruth, o tornaria bisavô do rei Davi. A nossa história não se resume apenas na nossa vida, meus irmãos, mas a nossa história é a história do povo de Deus, que hoje, depois de mais de 2.500 anos de quando aconteceu essa história, nós somos hoje o povo de Deus aqui na terra. Aprove Deus chamar homens e mulheres durante a história para um propósito muito maior. E o que tem acontecido na sua vida, que você acha que é por acaso, talvez você esteja passando por momentos tristes, na sua história, mas seja fiel ao Senhor, honre a Deus, o Senhor, pois, é fiel, seja fiel também, Ele trabalha na nossa história. Nós estamos aqui, milhares de anos depois, em São Carlos, Igreja Presbiteriana. Por quê? Porque um dia um missionário, Ashbel Green Simonton, saiu da casa dele, do conforto do lar dele, e decidiu pregar o evangelho no Brasil. Ele não fazia ideia que o evangelho chegaria a São Carlos, meus irmãos. Ele simplesmente se colocou à disposição de Deus. Deixou Deus usar a sua vida. Nós não sabemos o que falarão no futuro sobre nós. O que nos cabe é sermos fiéis. Antes de querer tornar o seu nome grande, né? Como eu falei, nós somos muito preocupados com o nosso nome. Deixe Deus agir na sua vida, seja como Boaz, esteja disposto a sacrificar-se, a passar-se por despercebido e deixar Deus agir, fazer a nossa história. Então, nós vimos a redenção na perspectiva do povo de Israel. E nós somos a continuação do povo de Israel. Nós somos o povo de Deus hoje. E também a redenção para o povo do Senhor. Tá? Aqui nós temos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Olha só que interessante, meus irmãos. E quando você olha para a genealogia de Cristo, nós temos o quê? A história de Ruth aqui marcada. A história de Ruth é a história da redenção personificada na pessoa de Jesus Cristo. É a história da vinda do Messias, do resgatador, do Redentor. Boaz e Ruth nunca imaginaram que estariam na genealogia do Redentor, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 5 de Mateus 1.
Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. Olha que interessante. Olha de quem, né? Raabe. Vocês lembram quem era Raabe? Raabe era a prostituta que ajudou os espias lá em Jericó. Uma prostituta. Deus usa pessoas, pecadores que têm suas vidas transformadas, que mudaram de vida. Deus não usa pessoas perfeitinhas, não. Deus usa pessoas que têm as suas vidas transformadas, que se arrependem dos seus maus caminhos e se voltam para Ele. Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pecadores como nós. Então você acha que você não pode fazer nada para Cristo? Está na hora de você dobrar o seu joelho no chão. Está na hora de você confessar os seus pecados em pranto, pedir perdão pelos pecados que você acha, aqueles pecados de estimação que você vai criando, levando para a vida e achando que não é pecado. Peça perdão, se arrepende deles e deixa Deus usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Nós não podemos apenas olhar para o passado das pessoas, pois Deus escolhe os seus. E não, como eu disse, não são pessoas perfeitas, pecadores que foram transformados. Você olha lá, Raabe. Se você voltar até um pouquinho para trás, eu não vou voltar, Tamar. Se você olhar para a vida, Tamar, Raabe, Ruth, a Moabita, são pessoas que tiveram uma vida errada, mas que foram regeneradas por Deus, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque nós olhamos apenas o passado das pessoas, a vida torta que ela tinha. E aí criamos um preconceito, uma barreira e não permitimos que nada vá adiante. Essa é a história da redenção do povo de Deus. É mais do que a história de Ruth, Noemi, Boaz, mas é a história de Jesus Cristo, o único que pode transformar a sua vida, independente do problema, da situação ou do passado que você teve. É o único que pode transformar a sua vida. Eu espero, meus irmãos, que ao estudar esse livro de Ruth, diante de personagens como Noemi, que muitas vezes parecia descrente, e muitas vezes nós parecemos descrentes, nós achamos, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está olhando para a minha família? Lembre-se da história que você está inserido, é uma história muito maior, não é da sua vida, não. Não é só você, o mundo não gira em torno de você. É uma história muito maior, é do povo de Deus, é a história de Jesus Cristo. Deus usa pessoas imperfeitas, mas que tiveram suas vidas transformadas. Lembre-se da redenção para a igreja de Jesus Cristo. Essa história nos ensina como a nossa vida contribui para algo maior. Ela nos ensina a viver de modo ordinário, enquanto Deus faz o quê? O extraordinário. Ela nos ensina que o nosso futuro é otimista. Por quê? Porque Jesus já escreveu o final da nossa história. Já está escrito. E quando Cristo voltar, nós iremos habitar com Ele eternamente. O mal será aniquilado. Todos necessitam de um Redentor, inclusive eu e você. E o nosso único Redentor é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.